Meu Deus, não fazem isso. Aqui na nossa realidade, comparando com os dois outros presidentes que Angola já teve, João Lourenço apresenta-se como o presidente mais contestado e que vive uma realidade com os angolanos de muita contestação e consequentes situações como esta que abordamos em instantes, de manifestações recorrentes a nível do país, e o presidente vai dizer, olha, nós estamos muito preocupados porque existem pessoas interessadas em financiar ou criar condições para desestabilizar os países africanos, e estamos a pedir que vocês parem de interferir na realidade dos continentes africanos. E atrelado a isto, estará aqui, nesta semana, um dos altos responsáveis das Forças Armadas norte-americanas do país, quando já esteve recentemente, não é? Um dos altos responsáveis das Forças Armadas russa. Isto justifica, de uma ou de outra forma, a preocupação do Presidente da República com uma situação similar aos países que agora viveram um golpe de Estado? Primeiro quero reconhecer a postura que o presidente teve na principal tribuna mundial. Isto por si só é digna de reconhecimento para a África e o mundo. E aí, mais uma vez, o presidente conquista a minha admiração e o respeito. Sem plateia, né? Vamos deixar, faz favor, o doutor Aniceto terminar. Tem de treinar muito, doutor Gilson, doutora Miela. Eu não vou cair nesses insultos. E o debate estava muito bom. Portanto, sair da elevação com essas tendências, senhor jornalista, por favor, peço a tua atenção. Faz favor. Como dizia, primeiro reconhecer a postura que o presidente teve a nível da maior tribuna mundial e com a plateia que lá teve para quem assistiu, portanto, digna de respeito e reconhecimento. O presidente demonstrou não só conhecer a história do mundo e da África, mas demonstrou que está atualizado. Ele demonstrou que está preocupado com as guerras a nível do mundo, da Europa e da África, e apelou ao uso dos canais de diálogo para o melhor desenvolvimento e proteção das vidas no mundo em geral. Bom, se olharmos para o processo histórico de quem somos, africanos, como é que foram construídas as nossas independências, as principais organizações que tiveram a vocação de serem os movimentos de libertação e que hoje, transformados em partidos políticos, entenderemos a essência da África, quem somos, para onde vamos. Um presidente avisado e com uma dimensão como o nosso, portanto, teve um discurso feliz, atual e atualizado. Portanto, o Presidente da República não demonstrou ter algum maior receio. O Presidente da República demonstrou ter coragem de chamar as coisas pelos seus nomes. Porque nós temos estado a ver muitos líderes africanos que, quando chegam naquela tribuna, acabam sendo cobardes. Portanto, nós sabemos que a África nunca deixou de ser apetecível para as antigas para os antigos colonos, e eles nunca se deram como satisfeitos com as independências. Os nossos resultados, e como aqui tentou navegar na sociologia o meu amigo, endógeno ou interno, ele também é provocado por força externa, porque há sempre essa intenção em deixar a África na dependência. Há uma intenção em não se querer ver a África desenvolvida. E obviamente que para eles, quanto mais conflito tiver, melhor, porque eles vão continuar a sugar os principais recursos da África apetitosa e ter os africanos permanentemente a fugirem dessas realidades duras, como mão de obra barata, nos seus estados. Portanto, o presidente foi feliz, como disse. Agora, isso traz-nos uma reflexão. Quais são os resultados dos países cujos governos foram constituídos por golpe de Estado? Mudou a realidade econômica e social ou piorou? Se a África tende, como bem dizia o presidente, trilhar o caminho da recente democracia, como é que os mais experientes podiam nos ajudar? Por que é que não há interesse dessas grandes potências mundiais
trazerem para a África a industrialização, mas quererem permanentemente terem os recursos da matéria-prima para o seu desenvolvimento. Acha que o Presidente da República ter mantido o discurso conforme elogiou, o discurso irreverente, um discurso de coragem, não seria a melhor forma de demonstrar isso com um país muito bem gerido e administrado política e economicamente? Essas condições todas da dependência da África, estamos aqui a reconhecer permanentemente. Nós estamos na sequência de um processo histórico que temos permanentemente influência externa. Nós temos hoje a perda da compra a perda da compra da cesta básica das populações, porque temos uma economia indexada, porque nós hoje ainda temos muitas dependências. E se nós não ultrapassarmos isso, claramente com a ajuda dessas grandes potências, seja quem fosse, atenção, eu estou a defender um discurso factual. Nós estamos a falar de um contexto. Seja quem fosse nessa altura, a organização ou líder viveria os mesmos problemas. Porque nós não podemos ignorar a realidade. Agora, aqui também ele deixa um recado. Porque se a força externa está a cogitar-me, a bater-te, que você que é meu irmão, e é isso que acontece, em palavras miúdas, claro que eles vão tirar vantagens. Os líderes africanos têm de ser mais patriotas, amar mais a sua terra e não se deixar influenciar pela ganância. Olhar para a realidade de Angola. Pela ganância. Acredita que os líderes angolanos têm esta visão de patriotismo, de amor à própria pátria, e fala-se aqui praticamente de uma gestão equilibrada dos recursos do país, praticamente para evitar que as forças externas influenciem na péssima administração e no maltratamento do próximo, do cidadão, do conterrâneo, vamos assim dizer. Acha que é esta figura que João Lourenço representa? A reeleição do presidente da República pelos cidadãos angolanos veio dar mais uma vez voto de confiança da credibilidade desses males que ele veio a combater. As subsequentes contestações. Vou chegar lá. O presidente da República Vou chegar lá. Tenha calma, meu caro ilustre. Já tenho 2 oponentes. Não, eu estou-lhe apenas a questionar. Eu estou a fazer um exercício. Com base no seu argumento. Mas também sinto que quero cobrir aqui um vazio que os oponentes não conseguem ver. Este é um debate que eu faço as perguntas em função das abordagens do senhor. Entretanto, as suas abordagens levam-me a questionar estas coisas que eu julgo ser interessante para o assunto que estamos a abordar, só por isso. Muito bem, nós estamos a emitir uma opinião pública sobre o nosso entendimento. Muito bem. Em respeito ao entendimento diferenciado do outro. Isso. E o nosso entendimento é, e reitero, a confiança que o povo angolano deu ao segundo mandato do presidente João Lourenço é reflexo sine qua non da credibilidade no projeto que ele teve. Portanto, ele apresentou principais linhas da sua governação e a população entendeu, portanto, dar o voto de confiança para o efeito. Certo? Grosso modo, as questões do ponto de vista econômico-social que hoje vivemos, que afetam-nos a todos, pessoas e famílias, são claramente de reflexões, e nós temos estado a ver o esforço que o presidente tem estado a desenvolver em todas as dimensões, internas e externas, não é? Desde a diplomacia econômica. Aliás, nesse discurso ele terá apelado mesmo os grandes empresários internacionais a investir em África, porque poderiam ter garantia, ou que têm de garantia, que teriam o seu retorno, certo? Portanto, quer dizer que é um líder que tem consciência que os fenômenos mundiais têm afetado a sua governação, tem afetado a sua população. Muito bem. É nesse sentido que temos que olhar. Muito bem. Passo aqui. Doutora Mihaela Weber, apesar do Presidente da República, conforme disse aqui o Dr. Cicato, ter feito um discurso invejável enquanto responsável a nível da SADC, seria um discurso de hipocrisia considerando o país que João Lourenço governa? Antes de mais, eu devo dizer que o discurso que o Presidente fez nas Nações Unidas, infelizmente a sala estava vazia e é normal nesses encontros há estrelas e estrelas e há uns que não agregam valor nenhum e portanto não são assistidos, mas o Presidente faz um discurso que toca na questão da paz, na questão da segurança ao nível da África,
as questões climáticas também toca e, sobretudo, a luta contra o terrorismo. E é aqui na luta contra o terrorismo que o presidente aproveita para falar primeiro do Sahel, que acontece, sobretudo que aconteceu o vazio de poder na Líbia, e depois ele vai acrescentar a questão dos golpes militares. E o presidente, a dada altura, dizia que, sob pena de estarmos a passar uma mensagem errada, contrária aos princípios que defendemos, quando premiamos estes novos poderes. A pergunta que se coloca é: há golpe de Estado? E havendo golpe de Estado, e este presidente que resulta do golpe de Estado, Angola vai ou não ter relações com este presidente? O que o presidente da República está a dizer é que Angola não vai ter relações com esse presidente. Quando que, todos nós sabemos, e a nossa história recente, Angola potenciou o golpe de Estado na República do Congo, que tirou Pascal Lissouba, um presidente legitimamente eleito, para colocar o presidente Denis Sassou Nguesso. O que é que acontece? Quando dá-se o golpe de Estado no Gabão, a primeira coisa que o nosso presidente faz é ir até o Congo, a República do Congo, encontrar-se com o presidente Denis Sassou Nguesso para ver a situação. Tecnicamente, ou seja, negociar com um golpista. Ou seja, a condenar um golpe. A condenar um golpe, mas a negociar e a conversar e a ver os meandros todos com um golpista. É este tipo de hipocrisia que infelizmente nós temos no nosso Presidente da República. Depois, tem uma outra questão. O Presidente da República, depois desta frase, que vem então demonstrar que tem o recado que ele dá relativamente aos golpes de Estado, à mão invisível e tal. A questão que se coloca é que, por mais recados que o presidente João Lourenço possa vir dar, a nível nacional, a nível internacional, numa plataforma como essa, ninguém vai ouvi-lo. Simplesmente porque ninguém ouve recados de quem não cumpre a sua própria Constituição. Começa logo por aí. E, portanto, quem não cumpre a sua própria Constituição não tem legitimidade, não tem moral sequer de vir dizer que estamos a verificar que há uma mão invisível, quando ele próprio sabe que muitas dessas mãos invisíveis foram as que lhe colocaram no poder. Muito bem. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,